Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no Renologia, continuando o nosso eixo temático de nutrição. Eu disse que ele seria bem completo e voltamos a falar do metabolismo. Nós já falamos do metabolismo da glicose, de como a glicose é quebrada. Tô deixando o card aqui para vocês já de cara para que vocês possam ter esta base. Falamos também da respiração aeróbia, né, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, cadeia respiratória. Também vou deixar aqui o card para que vocês possam ter esta referência. E hoje falaremos de outras maneiras de obtenção de energia, principalmente realizada por fungos e bactérias, que é a fermentação. Falaremos dos tipos de fermentação, o que é fermentação e por aí vai, tá? Mas antes da gente começar, aquele ritual clássico, básico, aquele ritual que praticamente todo mundo que está aqui no YouTube faz. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque eu sei, metabolismo não é a coisa mais simples do mundo, mas é tranquilo de entender quando a gente consegue visualizar as coisas de uma maneira até mais macro. É hora do estudo. Antes da gente falar quais são os tipos de fermentação, é importante a gente conceituar este processo. A fermentação ela vai ocorrer em duas situações muito claras. A primeira na intolerância ao oxigênio, ou seja, para aqueles organismos que são intolerantes, que são anaeróbios estritos, e a segunda situação na ausência do oxigênio. Então, alguns micro-organismos que não conseguem utilizar o oxigênio porque ele não está disponível, mas precisam ainda assim produzir a sua energia. E aí a gente tem os anaeróbios facultativos. Já falamos deles, inclusive, quando falamos de metabolismo bacteriano. Estou deixando aqui o card para vocês. A fermentação ela tem duas funções muito claras para esses organismos. O primeiro é, óbvio, produzir energia por uma via alternativa àquela que utiliza oxigênio. Então, nós temos aí uma produção de ATP pelos tipos de fermentação, pelo processo de fermentação, só que esse ATP, ele é produzido, assim, a quantidade de ATP produzido, ela é basicamente 18 vezes menor que pela respiração aeróbia. E aí, no caso, esses micro-organismos eles têm duas características: uma demanda energética menor e também uma velocidade de reação muito grande para que a gente possa ter uma boa disponibilidade de ATP para aquelas células, tá? A outra função da fermentação é anular aqueles hidrogênios que foram produzidos na via glicolítica. Quando a gente falou de ciclo de Krebs e cadeia respiratória, né, o ciclo de Krebs produz uma grande quantidade de hidrogênio que é neutralizado pela FAD e pela NAD. Nós lembramos que a FAD e a NAD precisam em algum momento liberar aquele hidrogênio, porque se ela não faz isso, a gente vai ter uma produção contínua desse hidrogênio e aí não teremos quem neutralizá-los, dando um quadro de acidose metabólica. E aí, para esses organismos fermentadores que nós não temos nem o ciclo de Krebs, nem a cadeia respiratória, a gente precisa de uma outra via para neutralizar os hidrogênios que são produzidos que são liberados na via glicolítica e capturados pela NAD. Então a gente precisa liberar essa NAD e automaticamente utilizar esse hidrogênio de alguma maneira. Então, essas são as funções dos processos de fermentação: produzir energia e dar um jeito no hidrogênio que foi produzido na via glicolítica. Quais são as formas que os micro-organismos fazem isso? Bem, é isso que a gente vai ver agora. O primeiro tipo de fermentação que nós temos é a fermentação alcoólica, no qual nós temos aí uma estrela, um fungo do tipo levedura chamado Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo, esta levedura, ela consegue transformar o piruvato vindo da via glicolítica em dois subprodutos: gás carbônico e álcool.
Nós conhecemos esse processo, né, esse processo de fermentação alcoólica há muito tempo e utilizamos ele há muito tempo. É ele que nos dá o vinho, a cerveja, o álcool utilizado como combustível que vem do processo da fermentação da cana de açúcar. Também utilizamos no crescimento de massas, né? É o fermento biológico que deixa o pão fofinho, que faz o pão crescer. Então, o processo de fermentação alcoólica para nós, ó, é bastante antigo, é conhecido com muito tempo, até sociedades muito antigas utilizavam. Afinal de contas, temos relatos de vinho e cerveja desde o Antigo Egito, se não me falha a memória. Tudo bem? Bem, vamos entender como funciona esse processo na prática, olhando para a nossa via metabólica. Nós temos aí a formação do piruvato como resultado daquela via glicolítica, né, da quebra da glicose, né, que nós já estudamos. Então, a glicose entra como uma molécula de 6 carbonos e é transformada em duas moléculas de 3 carbonos, o piruvato, também conhecido como ácido pirúvico. Na fermentação alcoólica, o piruvato vai sofrer duas reações químicas. A primeira é uma redução do seu número de carbonos, liberando um gás carbônico e formando o que nós chamamos de acetaldeído, ou seja, um aldeído de 2 carbonos. Esse aldeído de 2 carbonos vai receber de presente um hidrogênio, aquele hidrogênio que foi formado na via glicolítica quando nós transformamos o gliceraldeído 3P em piruvato, ou seja, é aqui que nós vamos liberar a NAD para poder neutralizar mais hidrogênios na via glicolítica. E com esse hidrogênio, nós temos aí o cetaldeído se transformando no etanol. Tá? Essa é a fermentação alcoólica. Geralmente as reações de fermentação são muito simples, são vias metabólicas muito simples que são utilizadas aí como essa estrutura para poder formar ATP e neutralizar definitivamente o hidrogênio. Só que aí você vai perguntar para mim, poxa, Thiago, eu não vi o ATP sendo formado nessa reação química. E de fato você não viu. Mas por que eu digo que a fermentação ela forma ATP nesse caso? Porque como ela vai liberar a NAD, ela vai dar sustentação para a via glicolítica. E na via glicolítica eu tenho sim a formação de 2 ATPs. Eu neutralizo aquele hidrogênio, libero a NAD para capturar mais hidrogênio da via glicolítica, dou essa manutenção à via glicolítica e com isso eu posso utilizar os ATPs formados naquela via. Tá? Por isso a gente diz que a fermentação é sim um ato, né, uma via metabólica que tem obtenção de energia. Tudo bem? Vamos então para o próximo tipo. Se a fermentação alcoólica era responsável por nos dar os vinhos, as cervejas, o combustível da cana-de-açúcar, nos dá o pão fofinho, a fermentação lática é também importante para a nossa alimentação, porque vem dela o iogurte, o leite fermentado, aquele com lactobacilos vivos, a coalhada e por aí vai. Então, nós também utilizamos a fermentação lática na nossa alimentação, na produção de alimentos. E aí, quem vai fazer esse tipo de fermentação geralmente são bactérias, não fungos, como nós vimos na fermentação alcoólica. Essas bactérias, elas podem fazer estritamente a fermentação lática ou elas podem fazer uma fermentação mista, que é ao mesmo tempo que elas fazem a lática, elas também fazem a alcoólica. Então, elas possuem enzimas capazes de trabalhar o piruvato das duas maneiras. Então, da mesma forma que nós começamos a alcoólica, nós começaremos também a lática. Tá? Temos aí a formação do piruvato como resultado da via glicolítica e o piruvato vai receber, né, vai sofrer apenas uma reação, vai receber aquele hidrogênio que foi formado na sua formação
É muito engraçado, né? A gente transforma o gliceraldeído 3P, gera esse hidrogênio, e esse hidrogênio ele volta automaticamente para a molécula de piruvato para formar o ácido lático, o lactato, que é um ácido de 3 carbonos. É importante dizer também que esta reação química, esta via metabólica, a fermentação lática, não é exclusiva dos micro-organismos. Nós, seres humanos, também, quando temos uma pouca disponibilidade de oxigênio, principalmente num exercício físico que nós chamamos de anaeróbio, quem faz academia sabe bem do que eu estou falando, nós temos essa via acontecendo. Nós somos capazes de fermentar piruvato em ácido lático. Tá? Esse ácido lático, né, essa energia que é produzida pela fermentação do ácido lático, não é suficiente para as nossas células. Por esse motivo, nós não vamos sobreviver fazendo esta fermentação, mas nossas enzimas acabam realizando, nossas vias metabólicas acabam realizando quando temos aí uma pouca disponibilidade de oxigênio ou quando a nossa demanda de oxigênio é maior do que aquilo que a gente consegue suprir pela respiração. Tudo bem? Bem, o ácido lático ele é formado principalmente nos nossos músculos e é ele o responsável pelaquela dor absurda quando você começa a fazer musculação. Sabe bem do que eu tô falando, né? Primeiro dia de academia, você vai todo feliz, vai lá, pega peso, vai na esteira, na bicicleta, pega mais peso, faz bíceps, tríceps, quadríceps. E aí, no dia seguinte, quando você acorda, parece que você tomou uma surra. Para mexer até o dedo dói. E essa dor é causada pelo aumento da concentração de ácido lático nas suas fibras musculares. Certo? Bem, vamos para a próxima fermentação. As bactérias do gênero Acetobacter e do gênero Gluconobacter conseguem fazer uma variante da fermentação alcoólica conhecida como fermentação acética. Nessa fermentação, nós vamos ter como produto o ácido acético ou acetato. Tá? E esse ácido acético ele pode vir tanto do acetaldeído como também de uma oxidação do etanol, certo? Bem, o acetato, o ácido acético, também é utilizado por nós, seres humanos, na nossa alimentação. É essa fermentação que vai produzir para nós o vinagre e também o ácido acético industrial, que é utilizado aí para uma série de funções, para uma série de produções industriais que nós temos. A via é muito simples. Temos aí o piruvato, faremos a redução do gás carbônico, né, de um carbono do piruvato, liberaremos o gás carbônico e formaremos aí o acetaldeído. Esse acetaldeído pode formar o acetato, incluindo aí uma molécula de água no acetaldeído e, vejam só, retirando um hidrogênio, formando aí na ADH. Ou então a gente pode oxidar o etanol depois e formar o acetato, certo? A fermentação acética, então, como as demais fermentações, é importante para os nossos processos atuais como sociedade, na nossa alimentação, na nossa produção e por isso também acaba sendo estudada por nós. É claro que a quantidade dessa fermentação, a importância dela é menor que a fermentação alcoólica e a fermentação lática, se nós formos comparar de uma maneira mais macro, mas não podemos ignorá-la em hipótese alguma, tudo bem? Bem, esses são os 3 tipos principais de fermentação que nós estudamos, essas vias que, como a gente viu, não forma diretamente energia, mas garante aí para a via glicolítica uma manutenção e aí consegue garantir a formação daqueles 2 ATPs de saldo da via glicolítica o tempo todo, certo? A gente não acaba o assunto de metabolismo por aqui, ainda
tem mais, mas este vídeo vai ficando por aqui. Então eu lembro a vocês que todas essas imagens produzidas são disponibilizadas lá no nosso Instagram, @renologia, é só seguir lá. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até o próximo vídeo.